A Inglaterra continua abusando da sorte. Mais uma vez ela não jogou bem, mais uma vez ela não convenceu, porém ela conseguiu se classificar. Na base da raça, na base da emoção, a flor da pele, ela conseguiu avançar até a semifinal. Mas com base com tudo isso que a gente já viu da Inglaterra até aqui e o jogo contra a Suíça, é o bastante para vencer a Holanda? Será que a Inglaterra consegue passar para a final? E outra pergunta, será que essa altura do campeonato vale a pena a gente cobrar pelo time jogar bem? Vamos responder tudo isso aqui nesse vídeo e projetar como é que pode ser uma Inglaterra enfrentando uma Holanda. Todo mundo sabe que a Inglaterra ela não vai jogar bem com o Southgate. O Southgate, eu acho que já bateu no teto, ele não consegue mais extrair desse time. Houve um momento que a Inglaterra conseguiu jogar bem em certo período, porém, ele perde completamente a mão e a gente sabe que ele não consegue mais extrair o melhor desses jogadores, esquece. Mas esse jogo contra a Suíça, ele foi um pouco diferente, principalmente na primeira etapa. Porque você viu uma Inglaterra bem no jogo. É uma Inglaterra que não fez o Sommer fazer grandes defesas, muito por conta das grandes linhas de marcação que a Suíça colocou, principalmente uma linha de 4, e outra linha de 4 muito bem colada ali na área, fazendo o chamado ferrolho suíço, e não deixando a Inglaterra chegar tabelando como ela vinha tentando. Ela vinha tentando acionar o Bellingham, ela vinha tentando fazer o Harry Kane fazer aquele movimento que ele faz muito bem no Bayern de Munique, que ele já fez no Tottenham, de voltar um pouquinho para poder buscar a bola e infiltrar alguém ali na área para conseguir finalizar, não conseguia. A Inglaterra, ora batia de fora da área muito bem ali com o Declan Rice, ora ela chegava com o Bukayo Saka. E aí nós temos um grande jogador da partida. Bukayo Saka foi a válvula de escape, a flecha da Inglaterra, para tentar furar a defesa da Suíça. E você viu uma Inglaterra que estava tentando, e uma Inglaterra principalmente marcando sob pressão. A Suíça, quando enfrentou a Itália não ofereceu resistência. A Suíça passeou contra uma Itália que não conseguia achar na marcação. Muito diferente aconteceu contra a Inglaterra. A Inglaterra, muito bem encaixada num bloco que adiantava, evitava com que a Suíça conseguisse sair bola com qualidade. E aí você tinha vários jogadores executando muito bem essa função, como por exemplo o Phil Foden, o próprio Harry Kane, o próprio Bukayo Saka, Bellingham, Declan Rice e o Mainu, que fez uma partida absurda também. Então você conseguia ver a Inglaterra abafando e estava muito mais próxima do gol. Só que a Suíça não esperava isso, na minha opinião, porque elas contavam com a má fase da Inglaterra. E a Suíça não conseguia sair, restava bater de fora da área. O primeiro tempo termina, a Inglaterra só sofre uma finalização que foi travada e ela faz 5 finalizações. 55% de posse de bola. Ótimo. Para um time que não jogava bem, para um time que não apresentava um bom resultado, isso foi espetacular. Então a Inglaterra conseguiu superar as expectativas. Vem a segunda etapa. A Suíça cresce no jogo. A Suíça encaixa a marcação e ela entende que precisa sair com mais velocidade e utilizar seu meio campo. E começa a surgir espaço. E aí ela começa a fazer o Pickford trabalhar. E você vê que a Inglaterra está voltando. Você vê que a Inglaterra está recuando. E aí você vê que a Suíça ela consegue chegar pelos lados, ela consegue chegar pelos dois lados e pelo centro. E aí sai a jogada do Embolo. Ele consegue cruzar e o Embolo recebe na área para conseguir fazer 1-0 Suíça. A partir daí, até os 13, 14 minutos do segundo tempo, a Suíça era soberana no jogo. Só que, a partir do momento que a Inglaterra sofre o gol, ela acorda e vê que precisa de mais dos seus jogadores. E aí que vem a alteração. E principalmente a alteração bancada no Luke Shaw. Nessa o Southgate acertou. O Luke Shaw, mesmo não estando 100%, mesmo não jogando há muito tempo, ele dá uma sensação de que, cara, esse lateral precisa jogar. Então ele entra na vaga do Trippier, né? O Palmer jogou muito bem também, entra o Cole Palmer, dá um alívio também. E aí você tem maior liberdade para conseguir fazer a bola circular. A Suíça ela volta com aquela proposta de marcação muito forte. Saka recebe na direita, vai para dentro e bate cruzado sem chance para o Sommer. Jogada individual. É o lampejo que é a marca dessa Inglaterra. É o melhor jogador da seleção da Inglaterra em termos de constância, para mim, junto com o Harry Kane. E ele consegue desafogar a Inglaterra. Beleza? Aí, a partir daí, o jogo fica lá e cá. As duas seleções não se arriscando tanto assim. Porém,
Se a gente for pegar no jogo como um todo, a Suíça criou as maiores oportunidades e fez o Pickford trabalhar mais que o Sommer. E aí vem a disputa de pênaltis. Todos os pênaltis muito bem cobrados de ambos os lados, em exceção do Akanji. Akanji que erra a primeira cobrança, ele que é a grande referência técnica se tratando de defesa ali da Suíça, porque se a gente falar como um todo, o Xhaka é um excelente jogador, o próprio Shaqiri, a gente já sabe. Mas logo o jogador técnico, treinado pelo Guardiola, como é o Akanji, perde o gol e o Pickford faz a defesa. E aí você tem umas cobranças absurdas de ambos os lados. A Inglaterra mereceu passar nesse sentido. Porém, o que é difícil a gente entender é a Inglaterra não vem jogando bem, tá? A Inglaterra não vem jogando bem há muito tempo. E chega uma hora que você começa a abusar da sorte. Eu estou falando que a Inglaterra teve muita sorte de passar, por exemplo, contra a Suíça. Eu diria que não tanto assim por conta do primeiro tempo que ela fez. Só que se a gente pegar a campanha da Euro como um todo, a Inglaterra teve muita sorte de passar. E já foi assim contra a Eslováquia. Já foi assim na própria fase de grupos. Teve chance de ser eliminada. E aí você vai empurrando com a barriga essa falta de constância, essa falta de padrão de jogo e essa falta de entrosamento entre os jogadores. Só que a gente precisa separar em duas perguntas. Até onde vai a sorte da Inglaterra contra a Holanda? E se vale a pena jogar bem? A primeira é, até onde vai as chances da Inglaterra contra a Holanda com esse jeito? A Holanda é um time muito mais ajeitado. A Suíça era um bom coletivo, era um coletivo melhor que a Inglaterra, só que a Holanda apresenta um bom padrão de jogo. Apesar de ser sofrido hoje contra a Turquia, você vê claramente a ideia da Holanda com Ronald Koeman. Então, para um time desajustado como a Inglaterra, vai acabar sofrendo, tá? Vai acabar sofrendo finalizações, vai acabar sofrendo bola nas costas. E principalmente com a falta de sincronia. Se a Inglaterra permanecer como foi a primeira etapa, ela consegue igualar, até superar, na minha opinião, a Holanda. Porque a Turquia hoje, marcando muito bem a Holanda, trouxe dificuldades e conseguiu abrir o placar. A Inglaterra, repetindo a mesma atuação do primeiro tempo, ela consegue abrir o placar contra a Holanda. Só que a questão é, na segunda etapa a Inglaterra baixou. Se a Inglaterra baixar desse jeito, ela sofre um empate. Isso é um fato. Então, na minha opinião, tem que jogar bem. Ela pode jogar bem contra a Holanda, porque aí são confrontos de dois times grandes, tá? Então eu acredito em uma evolução de um jogo para outro do time inglês. Não absurdamente, ao ponto de vencer fácil, golear, nada disso. Mas eu acredito que a Inglaterra vem aprendendo com os erros. E nessa partida contra a Suíça, o Southgate deu uma resposta. Agora, qual o risco de abusar da sorte? Que você pega um time muito experiente, jogadores experientes, como é a Holanda. Então, se a Inglaterra continuar em marasmo, de não conseguir sincronia, de não conseguir dar uma resposta de fato, ela corre sim risco de ser eliminada. Na minha opinião, a Holanda é favorita sobre a Inglaterra. A gente sabe que a Inglaterra ela tem talento para conseguir crescer durante o jogo, ela tem talento para conseguir sair de situações difíceis e jogadores experientes para isso. Então, para mim, Holanda é favorita contra a Inglaterra. Só que a Inglaterra precisa repetir o primeiro tempo contra a Suíça, porque senão ela cai. Senão a Holanda derrota a Inglaterra. E se vale a pena jogar bem até esse ponto do campeonato ou ganhar, na minha opinião, vale a pena jogar bem. Por quê? Jogar bem diminui a chance de você perder. Não é garantia que você vai ganhar, mas diminui a chance de você perder do que jogando mal. De que atrair um time que tem Memphis Depay, que tem Xavi Simons muito bem, que tem o Gakpo muito bom, as subidas do Ake que são perigosas. E aí a gente vai ter um duelo interessante entre Ake e Kyle Walker, por exemplo, e de um time que oferece chances aos adversários. Então, entre você pegar um time que tem muitos jogadores com muitas soluções, jogando mal, eu prefiro jogar bem e encarar. Então é isso que a Inglaterra tem que fazer. Não vai apresentar um futebol maravilhoso, porque até agora não fez, mas diminui a chance de perder. Eu quero saber o que você acha. Qual que é a sua opinião sobre o desempenho da Inglaterra? Deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E tamo junto. E até a próxima.